Coincidência. É uma palavra que a gente usa quando algo parece impossível demais para ser só o acaso. Mas vem cá, será que existe realmente o acaso? Quando você veste a camisa da sorte do seu time e seu time ganha. Isso é só coincidência? Por que nossa mente busca analogias e superstições? Hoje eu vou te mostrar as 10 coincidências mais loucas que já rolaram no mundo. Tão absurdas que parecem roteiros de filme, mas que rolaram de verdade. A gente tá falando de fato registrado, com fonte, documento e as explicações científicas. Pega logo uma comidinha e João tira o cotovelo da mesa. O caso de Abraham Lincoln e John F. Kennedy. O livro que previu o Titanic. O carro amaldiçoado. Esses e muitos outros casos vão ser explicados no vídeo de hoje. Aí, fica até o final, porque a história de número 1, meu amigo, é uma das coisas mais inacreditáveis da humanidade. Cara, se não for pedir muito, se inscreve aí que a gente tá começando. Deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bora começar. Número 10. Lincoln e Kennedy. A estranha ligação entre Abraham Lincoln, o presidente que acabou com a escravidão nos Estados Unidos, e John F. Kennedy, o homem que levou o país à corrida espacial e foi um símbolo de uma nova era. Dois presidentes separados por exatamente um século, mas ligados por um número impressionante de semelhanças. Quando a gente começa a listar tudo, mano, é impossível não se arrepiar. Lincoln foi eleito presidente em 1860. Kennedy, exatamente 100 anos depois, em 1960. Ambos eram defensores dos direitos civis e enfrentaram um período de intensa divisão política no país. Ambos foram assassinados com tiros na cabeça, em uma sexta-feira e ao lado de suas esposas. O sucessor de Lincoln era Andrew Johnson, nascido em 1808. O sucessor de Kennedy era Lyndon Johnson, nascido em 1908. E os dois assassinos, John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald, foram mortos antes de serem julgados. Até aí, já é muita coincidência, né? Mas a que mais viralizou na internet foi o detalhe das secretárias. Segundo a história popular, Lincoln teria uma secretária chamada Kennedy, e Kennedy uma secretária chamada Lincoln. Parece o tipo de coisa que é impossível de inventar, não é? Mas é aí que a história começa a se desfazer. O site Snopes, especializado em verificar lendas urbanas e teorias conspiratórias, investigou essa lista inteira e descobriu que várias partes são simplesmente falsas. Lincoln nunca teve uma secretária chamada Kennedy. Já Kennedy realmente tinha uma secretária chamada Evelyn Lincoln. E é bem daí que vem um pouquinho da confusão. Outras coincidências da lista também são distorcidas. Por exemplo, dizem que Lincoln foi assassinado em um teatro chamado Ford e Kennedy dentro de um carro Lincoln 1961 da marca Ford. Isso é verdade, mas a semelhança é mais curiosa que misteriosa. Inclusive, a Ford era o principal fornecedor dos carros presidenciais da época. Também é verdade que os dois assassinos tinham nomes com 15 letras, John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald. Mas será que isso realmente significa alguma coisa? A resposta está na psicologia. Essa história é um exemplo clássico que os cientistas chamam de viés da confirmação. É quando a gente seleciona apenas as informações que reforçam o que a gente quer acreditar e ignora todas que contradizem. Em outras palavras, a gente cria o padrão, mesmo quando ele não existe. É o mesmo fenômeno que faz a gente ver rosto em nuvem, ou achar que um relógio conspira para atrasar a gente. O cérebro humano odeia o acaso. Ele tenta dar sentido em tudo, observar padrão. E é por isso que histórias como Lincoln e Kennedy sobrevivem por gerações, porque elas alimentam nossa necessidade de propósito no meio desse caos. Mesmo com essas distorções, o mito ainda fascina. Afinal, dois chefes de estados mortos de forma trágica, separado por 100 anos exatamente e conectado por dezenas de detalhezinhos. É difícil não acreditar que o universo estava tentando dizer alguma coisa pra gente. Mas talvez, e só talvez, o que ele esteja dizendo é que a mente humana é a maior criadora de coincidências que existe. E a última coincidência, pra mim, é que mais explode minha cabeça, é que eles não eram inscritos. Não ativaram o sininho e nem deram like aqui nos vídeos. Nunca comentaram nada em nenhum vídeo meu. Talvez essa seja a resposta. Vamos encontrar mais coincidência? Bora pro próximo. Número 9. Mark Twain e o cometa Halley. A história de Mark Twain e o cometa Halley é ao mesmo tempo poética e cheia de pequenas nuances. Nem tudo é exatamente como essas versões virais contam. Vamos pros fatos. Samuel Clemens, o conhecido Mark Twain, nasceu em 30 de novembro de 1835, em Missouri, no dia que o cometa Halley passou pelo planeta Terra. Em 1909, décadas depois, Twain fez uma declaração curiosa, uma espécie de profecia poética em uma palestra. Vim com o cometa de Halley em 1835. Ele virá de novo no próximo ano. Espero partir com ele. Será a maior decepção da minha vida se eu não partir com o meu cometinho. Ele falou meu cometa Halley, na verdade. Bom, em 1910, no ano seguinte, o cometa Halley voltou. E Twain morreu em 21 de abril de 1910, apenas um dia depois do periélio daquela passagem, o ponto mais brilhante, em que o Halley passou mais próximo do Sol. Então sim, nas duas aparições mais próximas da época, o cometa e Mark Twain coincidiram. Ele nasceu logo após o ponto mais próximo ao Sol e morreu logo depois que ele voltou. Mas atenção, antes bora corrigir algumas coisinhas. Embora muitos digam que Twain nasceu no dia que o cometa passou pela Terra, que nem eu falei, isso é uma simplificação exagerada
passageiro. O tempo de exposição de um cometa, ou seja, o tempo que ele aparece no céu noturno, não é de um único dia. Ele pode durar mais ou menos de 2 a 3 meses ou até mais. E existe sim um ponto máximo de aproximação ao Sol, e não à Terra, o periélio. Quando ele está mais próximo do Sol, ele reflete mais luz e parece mais brilhante no céu da Terra. E esse momento ocorreu na realidade 2 semanas antes do seu nascimento. Ou seja, a ligação é real, mas com uma margem de interpretação. Afinal, o cometa Halley passa de cada 75 a 76 anos, ou seja, um tempo de vida médio, tornando bem possível essa coincidência. Além disso, na época da palestra, Twain passava por problemas cardíacos e forte depressão porque tinha acabado de perder uma filha. Então foi uma maneira que ele achou de brincar com algo que pesava o clima no momento. Eu gostei dessa história porque ela é meio poesia, apocalipse e coincidências. O que tu achou? Ah, e o próximo periélio do cometa Halley está previsto para 28 de julho de 2061. E eu espero ver com vocês. Bora pro próximo. Número 8. O livro que previu o Titanic. Imagine escrever um livro sobre o maior navio do mundo, chamado Titan, que afunda no Atlântico Norte depois de bater no iceberg. E 14 anos depois, ver isso acontecer de verdade. Em 1898, o escritor americano Morgan Hobson, grande amigo meu, publicou o romance Futility or the Wreck of the Titan. Futilidade ou Naufrágio do Titã. Na história, o Titã era um transatlântico gigantesco, de 244 metros de comprimento, considerado inafundável. Durante a viagem inaugural, ele parte de Southampton, na Inglaterra, rumo a Nova York, e colide com o iceberg no Atlântico Norte. Como haviam poucos botes salva-vidas, milhares morrem congelados nas águas geladas. Parece a descrição exata do Titanic, né? Mas o livro foi escrito 14 anos antes do desastre real. Olha essa tabelinha aqui comparando os dois. Quase tudo igual, meu mano. As semelhanças são tão grandes que até hoje muita gente acredita que o Hobson teve uma premonição. Robinho era um marinheiro e técnico naval. Ele conhecia de perto a mentalidade da época. Navios cada vez maiores, mais luxuosos e que cruzavam oceanos inteiros e sem segurança devida. Eles estavam cegos com as novas tecnologias. Quando o Titanic foi construído, as empresas fizeram exatamente o que ele previa. Criaram um navio colossal, disseram que ele era inafundável e reduziram o número de botes salva-vidas para dar mais espaço aos passageiros. Em outras palavras, Robinho não previu o Titanic. Ele diagnosticou a arrogância humana antes dela se afundar por completo. Depois do desastre do Titanic, o livro Futility foi republicado e virou um sucesso instantâneo. As pessoas acharam que o Robinho era um profeta, mas o próprio autor, quando perguntado, respondia simplesmente: eu só sabia do que eu estava falando. Em 2023, um engenheiro que tinha mais ambição do que realmente sabia o que ele estava fazendo, decidiu ignorar a segurança por trás de um submersível e realizar um desafio gigantesco: mergulhar atrás dos destroços do Titanic. Só que ele não fez isso sozinho. Ele vendeu o espaço para civis comuns, milionários, que pagaram e desceram com ele. O fato dele ignorar a engenharia de materiais fez com que um acidente gravíssimo acontecesse. A implosão do Titan em 2023, para ver os destroços de um acidente que aconteceu em 1912, são causados basicamente pela mesma coisa: ambição fora de controle, ignorando a segurança. Será que tem outra coisa que os cientistas avisam pra gente o tempo inteiro que a gente tá ignorando? Tipo que o planeta tá aquecendo e que a gente tem que fazer alguma coisa? Acho que não, né? Tá de boa. Vambora então pro próximo. Número 7. Edgar Allan Poe e o naufrágio real. Vamos continuar na vibe do naufrágio aqui. Em 1838, Edgar Allan Poe escreveu a narrativa de Arthur Gordon Pym. Nela tem uma história sobre marinheiros naufragados que, desesperados, recorrem ao canibalismo. A vítima se chamava Richard Parker. Quase 50 anos depois, o mesmo nome apareceu no naufrágio real e o final foi idêntico. Coincidência? Profecia? Ou só o cérebro tentando ligar os pontos? Era dia 5 de julho de 1884. Um iate inglês chamado Mignonette naufragou após uma forte tempestade. 4 sobreviventes ficaram à deriva, na região do Atlântico Sul, em um bote salva-vida de madeira. Os 4 eram Thomas Dudley, o capitão, Edwin Stephens e Edmund Brooks, que eram marinheiros companheiros, e adivinha, Richard Parker, o grumete de 17 anos. Grumete é tipo um aprendiz de marinheiro. Na realidade era tipo um serviçal dos marinheiros, tá? Richard Parker havia se oferecido para sua primeira viagem ao alto mar, acreditando que ia ser uma experiência importante para o seu amadurecimento. Mas as coisas não saíram como ele estava esperando. Os alimentos e água já eram muito escassos no bote. Passaram 4 dias e tudo foi acabando. Eles conseguiram pescar uma tartaruga e enfrentar as adversidades do oceano, como por exemplo, enfrentar um tubarão com seus remos. 8 dias se passaram sem qualquer coisa para beber ou comer. Lembrando que a gente está falando de 1884. Richard Parker não aguentou a sede. Contrariando os outros marinheiros, decidiu beber água do mar e assim acabou adoecendo. Nunca faça isso. Depois de 19 dias em alto mar, o capitão Dudley decidiu que a melhor forma para eles sobreviverem era fazer um sorteio para ver quem ia se sacrificar. Ia se doar como comida para os demais. Mas o marinheiro Brooks foi contra a medida extrema, então o sorteio não aconteceu. No dia seguinte,
Aparentemente, Richard estava agonizando por ter bebido água salgada, passando muito mal mesmo. Então o capitão pediu para os outros marinheiros não olharem a cena que estava prestes a acontecer. Dudley então fez uma oração, pegou um canivete e apunhalou Richard. Essa coincidência é documentada. E bom, o resto da tripulação sobreviveu. Os 3 foram presos, tá? Fizeram parte de um julgamento real que ficou famoso e ajudou a definir leis marítimas sobre sobrevivência, porque foi um dos primeiros a discutir até onde vai o instinto de sobrevivência diante da lei. Esse caso é uma loucura e faz muita gente pensar sobre ética e moral. Era realmente necessário? Qual que é o limite? O que fazer? Hoje em dia, com o mundo globalizado, comida mais acessível e toda a tecnologia, é muito mais complicado essa história acontecer de novo. Mas agora bora para as coincidências, que o vídeo é sobre isso. O nome Richard Parker era comum na Inglaterra vitoriana. Havia dezenas de registros semelhantes. Na história fictícia de Allan Poe, Richard Parker não era o personagem principal e foi escolhido por sorte, no 01, uma dedanha, enfim. Já na história real, Richard Parker, pra mim, é o principal da história. Acabou virando estatística para a diversidade do oceano e a lei do mar da época. Mesmo assim, é difícil não se arrepiar com esse eco entre ficção e realidade. Agora, bora entender por que a gente vê esses padrões? Nosso cérebro é uma máquina de detectar padrão. É o que os cientistas chamam de apofenia, a tendência de ver conexões e significados onde não há nada além do acaso. E a psicologia cognitiva mostra que, quanto mais emocional for o evento, mais forte é esse efeito. Como nesse caso de Richard Parker, coincidências nos fazem sentir que há algo maior guiando os acontecimentos, mesmo quando é apenas estatística e percepção. Tá ligado no paradoxo da maçã? Não? Eu vou falar já sobre isso, fica aí. Mas antes, vamos para a próxima coincidência? Número 6, os gêmeos Jim Twins. Em 1940, 2 bebês gêmeos nasceram no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Foram entregues para adoção logo após o nascimento, sem qualquer informação de um ou outro. Nenhum dos pais adotivos sabia que a criança tinha um irmão. O tempo passou, cada um cresceu acreditando ser um filho único, mas o destino tinha preparado algo realmente inacreditável. A loucura já começa no momento da adoção. Os dois receberam o mesmo nome, James. Um virou James Lewis e o outro James Springer. Ambos cresceram a poucos quilômetros de distância, mas sem nunca se encontrar. Década depois, em 9 de fevereiro de 1979, um dos irmãos, James Lewis, começou a investigar sua origem biológica e descobriu que tinha um irmão gêmeo. Os dois se reencontraram pela primeira vez aos 39 anos de idade. E quando começaram a conversar, as coincidências eram quase impossíveis de acreditar. Ambos tinham se casado com mulheres chamadas Linda e se divorciado. Ambos casaram novamente com mulheres chamadas Betty. Cada um teve um filho e deram praticamente o mesmo nome. Um James Alan e o outro James Alan. Diferença de um L. Ambos tinham irmãos adotivos chamados de Larry e ambos tiveram um cães de estimação chamado Toy. Ambos não eram inscritos aqui no nosso canal. Seus apelidos, obviamente, Jim. Não parou por aí não, tá? Eles tinham um gosto enorme por carpintaria, desenho mecânico e preferiam passar as férias na mesma praia da Flórida. Ambos tinham treinamento policial e trabalhavam meio período como xerifes adjuntos em sua cidade de Ohio, distante 112 quilômetros uma da outra. Ambos dirigiam o mesmo modelo de carro, formavam a mesma marca de cigarro e sofriam de dores de cabeça de tensão no mesmo lado da cabeça. Coincidência ou algo mais profundo? O caso do Jim Twin chamou tanta atenção que foi estudado pela Universidade de Minnesota, dentro do projeto Minnesota Twin Study, um dos mais importantes da história da psicologia. Os cientistas queriam entender o que molda a personalidade humana, a genética ou o ambiente. Os resultados foram impressionantes. Os gêmeos separados mostravam padrões de comportamento e preferência quase idênticos, mesmo criados em ambientes diferentes, o que indica uma forte influência genética. Mas os pesquisadores também perceberam que o ambiente e as experiências pessoais mudavam os detalhes da vida prática e emocional. O caso dos irmãos gêmeos virou um símbolo mundial no estudo sobre hereditariedade e é citado até hoje em cursos de psicologia e biologia. Talvez o mais curioso seja isso. A história dos Jim Twins mostra o quanto a genética e o acaso podem se entrelaçar de formas misteriosas. Entre o DNA e o destino existe uma linha tênue e às vezes é nessa linha que acontecem as coincidências mais incríveis da vida. Já parou pra pensar que você talvez já respirou o mesmo átomo que eu, que Darwin, que diversos outros seres vivos? E cara, isso é uma coincidência, é estatística, é vida. Então se liga na coincidência louca da gente estar vivendo a mesma época e você poder estar vendo esse vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal e ativa um sininho pra gente se conectar e criar mais coincidência. Isso ajuda muito, meu mano, pode ter certeza, tá? A gente já chegou na metade. E se você achou loucura essas primeiras coincidências, tá tudo só começando. Ah, lembra de virar membro do canal. Essa é a forma mais nobre de apoiar a gente e mais direta. Um cafezinho por mês, você já muda a nossa história. Bora pro próximo. Número 5. O primeiro e o último soldado britânico da Primeira Guerra.
Em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou com estrondo. Mas, curiosamente, o primeiro soldado britânico a cair não morreu em combate direto. John Harry Parr, de apenas 16 anos, foi morto em 21 de agosto de 1914, enquanto ele realizava uma missão de reconhecimento perto de Oborg, na Bélgica. Ele foi atingido por um tiro disparado por patrulhas alemães, tornando-se a primeira vítima britânica do conflito. 4 anos depois, em 11 de novembro de 1918, o último soldado britânico a morrer foi George Adrian Ellison, de 40 anos. Ele foi morto também por um atirador alemão enquanto patrulhava perto de Mons, na Bélgica, apenas 90 minutos antes da assinatura do armistício, que pôs fim na guerra. Mais impressionante disso tudo é que ambos estão enterrados frente a frente no cemitério militar de Saint-Symphorien, em Mons. Suas lápides estão separadas por apenas 7 metros de grama. Quando eles foram enterrados, ninguém sabia que estavam no início e no fim da guerra. Essa coincidência foi só descoberta mais tarde, tornando-se um símbolo silencioso da tragédia e a futilidade do conflito. Esse cemitério é um local de memória, onde repousam soldados britânicos e alemães, incluindo o primeiro soldado belga a morrer na guerra. É um lugar onde a guerra é lembrada não apenas pela vitória, mas também pela perda e pelo sacrifício de todos os envolvidos. Pesado, né? Mas bora para a próxima coincidência. Número 4. A maldição do carro de James Dean. Em 30 de setembro de 1955, o ator James Dean perdeu a vida em um trágico acidente de carro enquanto ele dirigia seu novo Porsche 550 Spider, apelidado de Little Bastard, que ele tinha comprado faz 9 dias. Dean estava a caminho de uma corrida em Salinas, Califórnia, quando colidiu com um Ford Tudor, dirigido por Donald Turnett Sid. Dean morreu instantaneamente, devido a um pescoço quebrado e ferimentos internos graves. Seu mecânico, Rolf Wulderich, que o acompanhava, sobreviveu com ferimentos graves, enquanto Turnett Sid escapou com ferimentos leves. Após o acidente, a seguradora declarou perda total do carro e ele foi vendido para o mecânico George Barris, famoso por personalizar carros para filmes. Um cara chamado William adquiriu o motor da Porsche de Dean e instalou em seu Lotus 9. William também pegou as peças da suspensão traseira da Porsche do Dean e deu para um cara chamado Troy McHenry. Os dois corredores, na mesma corrida em Pomona, William sofreu um acidente e sobreviveu, e Troy perdeu o controle de seu carro colidindo com uma árvore, que resultou em sua morte. Boris, o mecânico famoso, alegou que o carro estava amaldiçoado e promoveu essa ideia ao exibir o veículo em feiras de segurança rodoviária. Ele também afirmou que partes do carro foram usadas em outros veículos, resultando em acidentes e até mortes. No entanto, muitos relatos de Barris carecem de documentação confiável. Por exemplo, ele afirmou que o carro pegou fogo em uma garagem em Fresno, Califórnia, em 1959, mas o incidente resultou em danos mínimos e ninguém ficou ferido. Além disso, ele conta uma história que o carro desapareceu misteriosamente em 1960, o que é amplamente considerado uma lenda urbana, sem nenhuma evidência concreta que a comprove. A história do Little Bastard se tornou um mito cultural alimentado por relatos não verificados e pela tendência humana de associar tragédias a objetos específicos. Embora o carro tenha sido envolvido em incidentes posteriores, não há evidência concreta que provem que ele estava realmente amaldiçoado. Eu não preciso nem falar isso, né? Mas o que é inegável é o impacto duradouro de James Dean na cultura pop. Apesar da sua curta carreira, ele se tornou um ícone e o Little Bastard continua a ser um símbolo da sua vida e morte trágica. E aí, você acha que é verdade essa maldição? Fala na moral pra mim se você compraria peças de um carro como esse. Loucura com doideira? Bora pro próximo. Número 3. Coincidências brasileiras inacreditáveis. Você acha que é só história gringa? O Brasil também tem coincidência inacreditável. E algumas histórias vão te deixar de queixo caído, meu mano. Nessa pesquisa eu encontrei várias histórias, mas tem 3 bem famosas que são um resumo de onde vêm essas coincidências. Então bora mergulhar nos casos brasileiros. Caso 1, o Dia dos Gêmeos. Em 2015, 2 irmãs, que não são gêmeas, deram à luz a 2 casais de gêmeos no mesmo dia e no mesmo hospital no Espírito Santo. Sabe o que é mais louco? Sueli Martins, de 29 anos, e Maria Aparecida, de 26 anos, foram separadas e adotadas por famílias diferentes, quando ainda eram criancinhas. 14 anos após o afastamento, elas se reencontraram em um consultório obstétrico e se descobriram irmãs, mães e tias de gêmeos. Para ser ainda mais coincidente, ambas tinham uma menina e um menino, e a menina, nos 2 partos, foram as primeiras a nascer. Bora pro próximo. Os gêmeos da Marinha Brasileira. Os irmãos gêmeos idênticos sempre compartilharam uma conexão especial. Fizeram tudo junto, mesma escola, mesma rotina e mesma profissão. Aos 26 anos, ambos ingressaram na Marinha do Brasil e, surpreendentemente, foram designados para o mesmo setor do maior navio da esquadra brasileira, o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico. Eles atuam no centro de controle de máquinas, desempenhando funções idênticas, o que rendeu para eles o apelido de Os Iguais entre os colegas. A história foi destaque em reportagem da Agência Marinha de Notícias e da EBC, mostrando que às vezes o destino tem plano surpreendente para os irmãos. Agora vamos para um caso
oposto é bem comum, pelo visto. Irmãos separados por adoção. Esses casos têm vários e sempre são muito curiosos. Em 2014, João Vitor e Gabriel foram separados ainda bebês e adotados por famílias diferentes. Se encontraram por acaso em uma sala de aula em Indaiatuba, interior de São Paulo. Ambos estavam matriculados no mesmo curso técnico. Após conversas e investigações, descobriram que eram irmãos biológicos. Antes de ir pro próximo, lembrei aqui da entrevista que Júlio Hassak, o tecladista dos Mamonas Assassinas, relatou que teve um sonho na madrugada do acidente aéreo da banda em 1996. 12 horas antes do voo, ele estava dando uma entrevista e brincando sobre sua ida a Portugal. Vamos lá ver como é que é, as mulheres têm bigode mesmo, né? Ele se afasta e volta, e Júlio faz uma revelação. Tchau, pessoal, vai embora. Falou, Júlio. Boa viagem. Sexta-noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Essas histórias são de deixar arrepiado, né? Bora pro próximo? Número 2, os Irmãos de Bermudas. Em 30 de julho de 1974, Neville, um jovem de 17 anos, estava andando de ciclomotor em Hamilton, nas Ilhas Bermudas, quando infelizmente ele foi atropelado por um táxi e perdeu a vida. Praticamente um ano depois, em 18 de julho de 1975, na mesma cidade, Skinny, também de 17 anos, também estava andando no ciclomotor, quando também foi atropelado por um táxi e infelizmente também perdeu a vida. Agora, se eu te falar que esses dois eram irmãos, inclusive o ciclomotor era o mesmo, mas pior de tudo, o taxista era o mesmo, o Willard Manders. Mas não acabou. Ele estava com o mesmo passageiro no banco de trás. Os dois acidentes ocorreram num lugar muito próximo, mas não exatamente no mesmo lugar, tá? A gente sabe que é verdade porque essa coincidência foi registrada em jornais locais e se espalhou pelo mundo inteiro como uma das mais impressionantes da história. Na moral, esse caso é muito louco, mas por que isso acontece? Como? A resposta está na lei dos grandes números. Com bilhões de pessoas no mundo, milhões de eventos acontecendo cada dia, coincidências extremamente raras são inevitáveis. Quanto mais evento ocorrer, mais provável que o improvável se manifeste, sacou? Esse é o fenômeno que está relacionado ao paradoxo da maçã na caixa. Se eu colocar uma maçã numa caixa e deixar ela por tempo infinito, ela vai apodrecer, se decompor, virar energia. Eventualmente, de alguma forma, ela vai se transformar em diversas formas de energia. E em algum momento, num estado igual ela estava antes. Uma maçã perfeita. Isso no tempo infinito, tá bom? Isso é uma teoria, no tempo infinito, se quiser eu faço um vídeo inteiro sobre isso. Portanto, histórias como as do irmão Eben não são apenas coincidência, mas exemplo como a matemática e o tempo infinito fazem o improvável acontecer, exatamente quando a gente menos espera. Espero muito que você esteja gostando, porque a gente já tá chegando no último. Mas sério, para pra pensar o que é uma coincidência. Assim, tirando do meu peito agora, bota no papel a quantidade de fatos e decisões que você teve que tomar para parar exatamente aqui e agora onde você tá, nesse momento, vendo meu vídeo. Até a própria decisão de clicar e ver até essa minutagem já é muita loucura. Uma série de cliques é uma série de coincidência. Você ter achado esse vídeo e tá curtindo é uma grande coincidência. E é por isso que eu peço do fundo do meu coração para você se inscrever e tornar membro. Quem tá pedindo não sou eu. Minha avó ligou mais cedo e falou para eu pedir isso para vocês. Vocês vão negar minha avó? Se tornando um membro, você ajuda muito a gente a produzir esses vídeos, sem ficar dependendo de cair publicidade, desesperado, podendo fazer um conteúdo de qualidade. Começa de um precinho bem bacaninha, bem baixinho, só para você dar aquela moralzinha, ou você pode ser membro prato feito e seu nome aparecer aqui no final do vídeo. Bom, bora pro primeiro lugar. Número 1. O homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas. 6 de agosto de 1945, Hiroshima. O engenheiro naval Tsutomu Yamaguchi, de 29 anos, estava fazendo uma viagem de trabalho pela Mitsubishi. Naquela manhã, ele preparava para se embarcar de volta para casa, quando às 8h15 o céu abriu em um clarão indescritível. A bomba Little Boy explodiu a cerca de 3 quilômetros de onde ele estava. 3 quilômetros. A onda de choque jogou ele no chão. Os tímpanos dele estouraram. O lado esquerdo do corpo dele ficou coberto de queimadura. A cidade virou um inferno de fogo, ruína. Mesmo ferido, Yamaguchi passou a noite vagando pelas ruínas, tentando encontrar abrigo. No dia seguinte, ele conseguiu finalmente embarcar em um trem de evacuação e voltou para casa, onde ele mora, Nagasaki. Não, Tsutomu! Não, Yamaguchi! Meu Deus, cara! 2 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, Yamaguchi estava no escritório, relatando para os colegas o horror que ele tinha visto. Enquanto ele descrevia a explosão de Hiroshima, uma luz ainda mais intensa cortou o céu. Era a bomba Fat Man. O raio de destruição era ainda maior. E, inacreditavelmente, Yamaguchi sobreviveu novamente. Ele sofreu novos ferimentos, mas está vivo. Passou meses hospitalizados, perdeu parte da audição e as cicatrizes ficaram para sempre, mas ele está vivo. Décadas depois, o governo japonês reconheceu oficialmente Yamaguchi como o único sobrevivente de 2 bombas atômicas da história. Ele viveu até os 93 anos. Cara, você tem noção disso? Faleceu só em 2010 e dedicou seus últimos anos de vida para falar sobre os horrores da guerra e o poder destrutivo das armas nucleares. Para os cientistas
cientistas, a sua sobrevivência é estatisticamente improvável, quase impossível. Mas para a história, ele é um símbolo da resiliência humana diante do impossível. Talvez seja isso que todas as coincidências desse vídeo estão mostrando pra gente, que o acaso, a probabilidade e o tempo infinito podem se cruzar para criar algo que parece impossível, mas acontece. A sua existência é isso, irmão, independente da sua fé. As coincidências mexem com algo profundo que tem na gente. Por trás de cada uma delas existe sempre ciência, estatística e um toque de humanidade. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual dessas coincidências te deixou mais arrepiado. E se você curtiu esse vídeo, você vai gostar do meu último vídeo que fala dos maiores mistérios brasileiros. Muito obrigado por ficar até aqui, até o próximo vídeo. Beijão!